Você já ouviu a frase "é economia estúpido"? Sabe de onde ela veio? Então essa frase foi cunhada pelo estrategista da campanha do Bill Clinton em 1992 para a eleição norte-americana. É, e para entender essa frase, tem que entender um pouquinho do contexto. Em 1991, o presidente George Bush tinha chegado a uma popularidade absurda de 80% depois da invasão ao Iraque para a libertação do Kuwait. Então ele era uma figura altamente popular. Só que tinha um problema, a economia estava entrando em recessão. E naquele início de campanha, né, do Bill Clinton, esse estrategista afirmou, olha, o que a gente vai ganhar e o que vai derrubar o Bush vai ser essa recessão. Então vamos firmar nisso, a economia. Né? É a economia que vai explicar essa eleição. É a economia estúpido, foi a frase que ele usou naquela época. E é mais ou menos, se a gente parar para pensar, o que acontece em qualquer eleição nos dias de hoje. É sempre o tema econômico que domina. Você vai para o debate, pode ser quem for, estão sempre falando sobre economia e jogando números que são verdadeiros absurdos e vira uma competição de propaganda numérica sobre quem vai tornar o país mais rico, botar mais dinheiro no bolso das pessoas. Basicamente se traduz isso. Então é como se tudo na nossa vida se resumisse à questão econômica, a dinheiro. E se você está incomodado com isso, talvez um livro para você seja um livro que eu reli recentemente, que é A Nova Ciência das Organizações, uma reconceituação do conceito de riqueza das nações. É um livro de um pesquisador brasileiro, o Guerreiro Ramos, já falecido há muito tempo, que teve a sua grande produção ali para os anos 60, 70, início dos anos 80, e que, curiosamente, viveu a sua vida acadêmica praticamente nos Estados Unidos. Então, ele era ligado à FGV, mas a sua obra mesma foi publicada lá fora para o público americano. Então, é lá que ele construiu a sua carreira acadêmica. E esse livro, ele tem duas inspirações, duas referências, podemos dizer assim. O primeiro é A Riqueza das Nações, que é o livro do Adam Smith, que trata, analisa a riqueza das nações sempre a partir da questão econômica, né? Como é que funciona exportação, importação, taxas, empréstimos, salários, né? Uma série de outras coisas. Então, aí já é mais ou menos um mal que o Guerreiro Ramos está apontando. O Guerreiro Ramos está querendo dizer o contrário da economia estúpida. Está querendo dizer o seguinte, a economia, o mundo não é só economia, a nossa vida não é só economia. Então, a riqueza das nações é como se fosse a crítica que ele está fazendo. E a inspiração para a crítica vem de uma obra pouco menos conhecida, que é A Nova Ciência da Política, do Eric Fögel, um livro publicado em 1957, em que o Eric Fögel, na minha visão, ele faz uma crítica devastadora a como as ciências sociais foram construídas e são feitas até o dia de hoje. Então ele faz uma crítica ao método científico nas ciências sociais, que ele diz que foi puxado das ciências naturais, sem as devidas adaptações, e olha, se é que era para fazer uma adaptação, não era para ter um método próprio. E a base de tudo isso, na visão do Fögel, que o Guerreiro Ramos vai resgatar, estava numa distorção do conceito de razão. Então você entende que tudo é economia porque o nosso conceito racional, o nosso conceito de razão está distorcido. Ele foi totalmente limitado. E aí o Fögel faz resgatar um conceito clássico de razão. E aí mais do que um conceito, um entendimento. Porque aí é uma coisa bem interessante quando a gente fala do Fögel. Ele praticamente não usa definições. Ele usa os termos sem definição nenhuma. E por que ele faz isso? É de propósito, não é por falha conceitual ou falta de rigor acadêmico, esse tipo de bobagem que a gente fala nos dias de hoje. A questão é que o Fögel entendia que a realidade você não define, você descreve, você faz uma descrição do real, você não define. Então, a definição é própria para conceitos abstratos que não existem na vida real, mas que podem ser úteis numa investigação científica. Da mesma forma como você define uma grandeza física, por exemplo. Então, quando você define que a aceleração é massa ou velocidade, isso é uma definição. Você criou um conceito que vai te permitir, a partir dessa expressão, estudar uma série de fenômenos. Na realidade, ele é muito útil como realidade descritiva. E é a mesma coisa nas ciências sociais.
Só que o que acontece? A razão não é uma coisa dessa forma. A razão foi descoberta pelos gregos no início da filosofia, lá com Sócrates, Aristóteles e Platão, como um fenômeno da realidade, uma natureza da nossa psique que permite ordenar nossa vida. E com isso a gente pode distinguir entre a verdade e a falsidade, entre o bem e o mal, tomar as decisões. Então a razão para os antigos, para os clássicos, era um verdadeiro caráter ordenador da nossa vida. Então veja como ela é ampla. Ela envolve as questões morais, espirituais e físicas. Tudo isso está dentro do conceito de razão. Só que a partir da modernidade, principalmente a partir de Hobbes e todos os outros pensadores, eles foram tirando toda essa questão moral, espiritual da razão e reduziram ela praticamente a um cálculo utilitário, que basicamente nos permite ver o benefício, custo-benefício das coisas e tomar a decisão baseada nisso. E se a decisão funciona, nós fomos racionais. E aí você pode perceber como isso vai levar a um predomínio econômico completo, porque ela basicamente está limitando a essa questão de análise de custo-benefício. Então essa razão amputada, que ele vai chamar no livro a partir de uma terminologia do Max Weber de razão funcional ou utilitária, em oposta à razão substantiva, que é aquela real, ela passa a ser a base das ciências sociais como nós conhecemos hoje. Então, tudo é a partir desse cálculo utilitário. Então, se você pega uma tese de mestrado, doutorado para ler, você vai ver nitidamente como ela é árida de ler, porque ela tem esse caráter, mesmo que você não tenha a menor noção que você está usando a razão nesse sentido. Tá? Isso aí ultrapassa até a compreensão da maioria dos pesquisadores. Enfim, a partir dessa amputação do conceito de razão, dessa redução, dessa desvalorização da razão, você chega a uma situação que o Guerreiro Ramos vai chamar de sociedade centrada no mercado. Então, é uma sociedade em que o mercado é tudo. Ela invade as organizações, a vida das pessoas, a vida da família familiar, a vida da igreja, tudo passa a ser mercado. Tudo se comporta como mercado. A pessoa dentro da organização, ela passa a ser uma peça de produção realmente. Então, há uma tensão permanente entre a organização e a pessoa, e a tensão é para ela se conformar, para ela não pensar e seguir as regras que foram estabelecidas para ela. Então, essa sociedade não permite, essa organização não permite que o homem se atualize, no linguajar do Guerreiro Ramos. O que é atualizar? Se desenvolver, é realmente ser feliz, ser uma pessoa plena, ser uma pessoa útil. Não existe isso. Você está ali para que essa organização tenha o máximo da sua eficiência. E essas organizações, na visão do Guerreiro Ramos, uma hora vão entrar em colapso. Elas vão encontrar um limite, por mais eficiência que ela tenha, e vão se tornar uma grande falsidade, porque ela está com um entendimento errado da realidade. Ela está numa distorção do real. Então essa é a grande ideia por trás do livro A Nova Ciência das Organizações. Então, o que o Guerreiro Ramos propõe? É que as organizações sejam reestudadas a partir de uma ciência social autêntica que tenha por visão a razão substantiva. Então, ela seja, como ele vai dizer, de multicêntricas. Então, ela tem vários centros. Tem a economia, ela é importante, ela permite criar riqueza, uma série de outras coisas, mas ela não é única. Ela tem a comunidade, você tem a sua vida espiritual, a sua vida em família, tudo isso são multicentros que existem dentro da sociedade. E a economia tem que estar limitada no lugar dela, como acontecia no pensamento clássico. Tá? Então a política cabe também ela limitar até onde a economia pode expandir, porque isso gera uma grande distorção na sociedade. Então a nova ciência das organizações é essa grande meditação, reflexão e provocação. E quando você lê esse livro, você tem como se fosse um despertar, um sair da bolha, e você começa a perceber como é a organização que você trabalha, como é o debate político, e começa a perceber muito do que o Guerreiro Ramos está colocando no livro. Esse livro, infelizmente,
passou anos, décadas sem ser publicado. Eu tinha uma xerox dele, que foi a minha primeira leitura, depois eu consegui num sebo, então eu tenho minha cópiazinha em sebo, mas felizmente eu vi outro dia na Amazon que ele voltou a ser publicado e está à disposição. Então é uma contribuição de um pesquisador brasileiro, que fez isso a partir de uma pesquisa muito rigorosa, e traz uma nova ideia, né, de reconceituar a riqueza, entender a riqueza como muito mais ampla do que simplesmente dinheiro no bolso, e uma proposta, né, de a gente revisar isso e salvar as ciências sociais. Porque hoje as ciências sociais praticamente para publicar artigo e fazer nome acadêmico. Poucos conseguem fazer algo diferente, e quando fazem, normalmente é fora da academia a contribuição, porque a contribuição se torna muito hermêutica, fechada para dentro e basicamente para alimentar o próprio sistema. Você escreve artigo para formar seus alunos, para ter seus próximos doutores que vão publicar artigo e assim por diante. Então a nova ciência das organizações vai na direção contrária disso, busca um resgate da razão substantiva e uma harmonia da nossa existência com a nossa realidade a partir daquelas ideias que o Eric Fögling traz na restauração da razão.